Boa noite, pessoal. 8 horas da noite. Estamos começando nossa live aqui no Brasil 200. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Constantino sobre toda a situação envolvendo o coronavírus e principalmente sobre como a gente vai lidar com essa situação daqui para frente, né? Principalmente de ontem para hoje tem uma nova corrente, né, de pessoas defendendo uma nova abordagem para lidar com o coronavírus, uma abordagem que não resulte num caos total social, no desemprego em massa e que possa de alguma forma garantir que a economia continue funcionando, né, e ao mesmo tempo atacar a pandemia, né, atacar os infectados, principalmente os grupos de risco, tá? Então eu vou chamar o Constantino aqui para participar da nossa live. A gente trocar ideia aqui durante esses tempos difíceis. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Gabriel? Tudo bem? Tudo certo, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Gostei do mapa mundi. A la Paul Joseph Watson. Tá espalhado o coronavírus por todo canto. Pois é. Bom, Rodrigo, vamos já entrar no assunto. A gente está vivendo tempos muito difíceis e principalmente de ontem para hoje houve uma mudança de comportamento, eu diria, uma nova abordagem, né, de como lidar com essa crise. Você é um dos únicos que tem defendido uma postura diferente na imprensa, né, tem batido muito nisso ao longo dos últimos dias. Eu passei ontem o dia todo, praticamente hoje, conversando com muitas pessoas do país inteiro, não só empresários, mas trabalhadores, pessoal das periferias, conversei com o pessoal de Paraisópolis, do Capão Redondo, e li todos os artigos, principalmente esse último que deu mais repercussão, do Thomas Friedman, no New York Times, né, que ele soltou ontem, e os artigos que ele cita também como referência. E eu acho que está na hora da gente começar a trazer mais racionalidade para o debate, né, e atacar os três principais pilares que são: primeiro, evitar mortes, né, em decorrência do coronavírus, ou seja, evitar a proliferação do vírus, garantir que o sistema de saúde não colapse, não fique totalmente sobrecarregado, e garantir que as pessoas não percam os seus empregos, né? E ao longo das últimas 2 semanas, o que tem se visto é um foco total, né, em relação a esses 2 primeiros pilares, e o terceiro pilar, que é a manutenção do tecido social e do funcionamento da economia, tem sido deixado totalmente de lado. E claro que nenhuma escolha é fácil, né? É uma situação extremamente atípica e difícil, mas a gente precisa trazer racionalidade para o debate e discutir de forma madura, né, quais são as possibilidades e quais são os impactos, né, das decisões que a gente vai tomar. Então, queria escutar de você como é que você está enxergando todo esse movimento. Exatamente, Gabriel. Na verdade, até uma pequena correção, não é que eu esteja pregando um caminho alternativo. Mais do que isso, porque eu acho que todo mundo está diante de muita incerteza e muito dilema, eu tenho trazido questionamentos que eu acho que estão sendo ignorados, né? Então, eu acho assim, a gente pode até concluir que não tem alternativa ao caminho atual. Eu acho que me parece haver caminhos alternativos aí, pelo menos que precisam ser testados. Mas, independentemente disso, nós temos que, em nome de um debate maduro, adulto e sério, nós temos que trazer os riscos e os custos alternativos embutidos nessa escolha. E isso não tem sido feito por boa parte da mídia, né? Então, eu tenho tentado dar voz para isso. Todo mundo está, exatamente os 3 pilares que você colocou, todo mundo está focando no primeiro, um pouco no segundo e nada no terceiro. Então, todo mundo olha, e eu acho que é um corolário um pouco da era das redes sociais que a gente vive. Vamos lembrar que os protestos contra o Vietnã e tudo mais, que estourou ali aquela geração hippie dos anos 60, foi depois do advento da televisão. Então, hoje nós estamos numa época de conectividade plena e tudo acontecendo online nas redes sociais. Isso mudou a configuração. Eu tenho dificuldade de imaginar uma guerra hoje em dia, porque imagina que a cada dia ia ter lá a contagem de adolescentes, de jovens de 18, 19 anos, mortos no fronte de batalha. Então, é quase inviável você aceitar hoje em dia perdas realistas, né, numa batalha, numa guerra,
contra um inimigo, seja nazismo, seja um vírus invisível. Mas vão ter perdas. E o que eu sinto hoje é que há uma intolerância quase infantil, beirando a histeria, em relação a tudo isso. Então, quando você vai lá mostrar, por exemplo, estatística de quem está falecendo, que são pessoas na Itália, que foi o pior caso, por exemplo, tudo errado, 70 e poucos por cento concentrado na Lombardia, que é a região que tem mais idosos, a idade média acima de 80, as pessoas tinham 2,7 doenças em média pré-existentes. Quando você traz isso tudo para o debate, já te acusam de insensível, de eugenista, de quem não liga para os velhos. Então, não é disso que se trata. Você tem que ter todas as informações na mesa para você ver se o que você está fazendo é, em termos de custo-benefício, em termos de trade-off, que é fundamental em qualquer debate adulto, está sendo o caminho certo ou não. E isso eu estou sentindo falta. Está tendo muita demagogia, muito sensacionalismo. As pessoas estão histéricas, em pânico, entende-se em parte o pânico, é um bicho assustador, é uma taxa de disseminação muito acelerada, apesar da taxa de letalidade não ser tão grande, até porque tem muita gente infectada que a gente não sabe, então a taxa que a gente está vendo, que já não é tão alta, 3 e pouco por cento, ela é superestimada, ela é bem menor que isso na prática, né? Mas mesmo assim, aí vem o segundo grande problema, não é só as perdas, né, que já não é pouco, incomoda muito, mas morre todo ano muita gente de doenças respiratórias. É o fato de ter o risco de implosão do sistema de saúde. Aí realmente é um buraco mais embaixo, porque a gente está falando em uma coisa que pode ser uma situação dramática, né? O Reino Unido tentou ir para o caminho de imunidade de rebanho, liberar mais ou menos geral, e está recuando. Hoje mesmo anunciou coisa nesse sentido. A Dinamarca acho que insiste, mas a Taiwan tentou alguma coisa mais tecnológica e pontual também, com sucesso. Mas o fato é que esse risco é real. Esse risco é muito real, porque se você não conseguir achatar a tal da curva, você tem um risco de ter um problema sério de muita gente indo parar no hospital, né? Precisando de leito, precisando de ventilador, de UTI, e não tem leito suficiente para todo mundo. E aí gera aquele problema de segunda derivada de um monte de gente morrendo porque faltou atendimento, né? E inclusive gente que vai ter outras doenças. Tem gente que vai ter um infarto e não vai ter atendimento porque o hospital está lotado e todo o esforço médico está voltado para atender paciente de coronavírus. Então, esse é um risco muito real. Tem que ser tratado no debate sério também. Mas aí, só para fechar a primeira parte e concordar com você, aí vem a terceira coisa que é importante, que é um pilar fundamental, que tem muita gente negligenciando. Tá bom, então a gente tem que conter um pouco a disseminação, tem que achatar a curva, a gente tem que se preocupar com os idosos que estão morrendo, porque ninguém precisa morrer, teoricamente, se for possível evitar, mas a gente tem que levar em conta o seguinte: os recursos são escassos, o Estado não pode tudo. Você está decidindo coisas drásticas, que é sitiar todo mundo, fechar empresas, paralisar uma cadeia global produtiva, né? E aí? Qual é a consequência disso? Outra coisa, você faz isso por 2 semanas, 3 semanas. E aí? Essa é outra pergunta que eu fiz, Gabriel, que pouca gente estava fazendo. Falei, tá bom, vamos parar 1 mês. Não veio cura nesse período, achatou a curva, mas não resolveu. Você vai ter que soltar depois as pessoas. E aí? Volta a disseminar. Hong Kong está acontecendo mais ou menos isso. Achatou, conseguiu algum sucesso, liberou um pouquinho, já está voltando a ter mais casos. Claro, você não matou o problema na raiz. Então, e aí? Né? Essa pergunta, e aí, as pessoas histéricas não estão querendo fazer hoje em dia. Elas estão querendo falar que você é uma pessoa que não se preocupa com os pobres ou com os velhos. Entendeu? Então, de novo, é igual a demagogia típica de socialista. Você é contra o Estado cuidar de tudo e dar emprego para todo mundo, e distribuir dinheiro, comida, tudo. Então você é contra os pobres. Não! A gente mostra, como liberais, que o Estado tentando fazer tudo isso, como fez na União Soviética, produzindo alimento, gerou a morte de milhões de pessoas de inanição. Então o debate tem que ser mais adulto. Quando você trava todo o sistema econômico, quando você manda todo mundo ficar em casa, você não pode achar que todo mundo vai fazer home office e relaxar e ficar lendo. Tem gente que não tem reserva, não tem recurso, precisa trabalhar amanhã. Se a cadeia produtiva for interrompida dessa forma, vai ter uma implosão do sistema, e aí tem um bando de efeitos secundários que as pessoas não estão levando em conta. Falência de um bando de gente se suicidando porque perdeu emprego e empresa, doença por estresse, que é a maior causa de doença, câncer, que é a coisa que mais mata no mundo, junto com doenças respiratórias, né? Então tem vários efeitos secundários, fora a implosão da economia, que pode demorar 1 década para se reerguer, que as pessoas estão negligenciando.
e preferindo um debate, né, bobo, monopolizando as virtudes, os fins nobres. Eu quero para tudo, ninguém sai de casa, home office e vamos brincar aqui de quem quer ler que livros. Eu vou tomar champanhe e ficar na banheira. E tem ali o sujeito na favela, na periferia, que não tem alternativa. Ele não tem alternativa, não tem com quem deixar o filho, ele precisa fazer alguma coisa, ele vive de mercado informal, de bico. Então, está na hora de começar a falar sério. Está na hora. Acho que passou a primeira fase de pânico, agora tem que começar a falar do que pode ser feito, levando em conta que vão ter baixas na guerra e que é preciso alocar da forma mais racional possível recursos escassos. Numa guerra também funciona assim. Você tira de A para dar para B, você sacrifica um pelotão que você precisa preservar o exército. Sim, que é o que o Dr. Katz defende no artigo dele, né? A gente foca todos os recursos nos grupos de vulneráveis, né? Idosos, pessoas com doenças respiratórias, diabetes e por aí vai. E dessa forma tem uma alocação mais efetiva dos recursos que a gente tem disponíveis, que são escassos. Enquanto isso, libera a massa da população que está saudável, né? Com o sistema imunológico em plenas condições, e libera para trabalhar. Eu mesmo, Constantino, há 2 semanas atrás eu tive num casamento, 5 das pessoas que estavam comigo foram infectadas, né? Minha namorada, inclusive, eu não fui infectado, pelo menos o meu teste deu negativo, mas tudo na faixa de 30 e poucos anos. Essas pessoas tiveram sintoma durante um dia e meio, né? Uma febre um pouco mais forte, um pouco de dor de cabeça, e depois passou, já estão 100%. Então, quer dizer, isso tem que ser levado em consideração e a gente tem que preservar os grupos de risco, né? É o que a gente falou no começo. Nenhuma decisão é fácil, mas a gente não pode, e eu estou convencido disso, principalmente de ontem para hoje, de que a gente não pode evitar essa catástrofe social. As pessoas dizem o seguinte: não, a economia depois a gente vê. É o que você falou. Tá bom, depois quando? É 1 semana? É 2 semanas? Tem um estudo do JP Morgan que diz que, na média, empresas pequenas, restaurantes ou pequeno varejo, o restaurante tem em média, os que são organizados, 19 dias, né, fechados para aguentar, né, sem receita. Varejo, em média, 16 dias. Depois eles quebram, essas empresas quebram. O que a gente vai fazer depois disso? Então, isso precisa ser levado em consideração. Acho que agora mais empresários começaram a falar nesse sentido. Teve o Roberto Justus, agora foi vazado esse áudio, hoje ele soltou um vídeo falando nesse sentido. Acabei de receber a informação que o Trump, agora numa live, falou que semana que vem já vai ser liberado. Ele tinha falado em 2 semanas, né? Tem que confirmar essa informação, mas pelo que me passaram aqui, semana que vem ele já falou que vai liberar. Ele é um empresário, né, da rede de hotelaria, que é uma das que mais sofrem. Então, ele entende isso. Ele tem a obrigação de compreender o drama de negócios grandes, com uma cadeia toda complexa, que não podem ser interrompidos por meses a fio, enquanto a gente fala que a economia depois resolve. Isso é uma fala demagógica, Gabriel, porque para usar recursos para combate ao vírus e para criar leitos, hospitais e comprar equipamentos, precisa de recursos antes. O Estado não cria riqueza, ele tira. Então, para você ter esses recursos, tem que ter arrecadação. Senão você está comprometendo o futuro de gerações. Vai mais endividamento ainda, vai emitir dinheiro e dívida. Não tem mais espaço para isso nos balanços dos governos. Então, você está realmente criando um risco de implosão sistêmica. E outra coisa que tem pouquíssima gente falando, e eu mesmo tenho evitado, porque eu não quero adicionar mais lenha na fogueira e pânico. Mas o risco de uma convulsão social por conta de uma depressão econômica em cima de uma época que já não vinha muito bem, não é desprezível. Nós podemos falar aí de revoluções, de guerras, de coisa de sair do controle. Imaginar milhões e milhões de pessoas é um cenário meio Mad Max, uma coisa meio distópica. Você imaginar milhões e milhões de pessoas sem ter direito ao que comer, sem ter acesso às coisas. A garotada acha que o ovo da galinha brota na prateleira do supermercado. Eles não entendem como é complexo uma cadeia que produz o ovo, tem a embalagem, tem a logística e coloca o ovo na sua prateleira. Então, é muita coisa que está sendo ignorada nesse discurso demagógico de que o governo assina cheques ou aperta um botão de uma impressora e resolve o problema de liquidez. Isso também tem custos muito altos. Muito altos. Então, só trazendo dois exemplos, Rodrigo. Um da Riachuelo. Sábado foi o último dia de operação da empresa a partir de domingo. E já
essa semana toda, a empresa inteira fechada, 323 lojas no Brasil, 2 fábricas, 40 mil funcionários, tá? A Riachuelo tem caixa para suportar por 2, 3 meses. E o pequeno comerciante, que tem 1 loja, 2 lojas, 5 lojas. Hoje eu estava conversando com um amigo meu de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele falou que hoje em Natal está tudo fechado, e todo o interior do estado tem várias feiras públicas que eles fazem, feiras de agro, com diversos produtos. Um outro amigo nosso que é de Natal e tem fazenda no Tocantins, falou que hoje ele vendia bastante leite para o interior do estado. Hoje já não conseguiu vender nada do leite dele no interior do Rio Grande do Norte. Já vai estragar tudo. Ou seja, o agro já está parando no interior do Nordeste, né? O agro que é o começo de tudo. Então, quando ele me falou isso, eu fiquei extremamente preocupado. Quer dizer, o que isso vai ser daqui 1 semana, daqui 2 semanas? Então, a gente tem que começar a trazer essas ponderações para o debate e sem medo de sermos acusados de genocidas, né, que não pensamos. Exatamente, nós estamos acostumados a isso. É o exemplo que eu dei da demagogia dos pobres. Quer dizer, você é a favor de um salário mínimo, aí você vira e fala assim, olha, o salário mínimo tem problemas. Quando você cria um salário mínimo muito acima do de mercado, você gera ou informalidade ou desemprego, porque ninguém vai ser contratado naquele preço porque a produtividade não justifica. Aí o cara vira e fala, então você é contra os pobres. Aí você pode rebater da seguinte forma, demagogia com demagogia. Então beleza, então por que manter o salário mínimo em R$1.000? Vamos dar logo ele de 5 mil a 10 mil. Aí o cara fala, não, mas aí eu entendo que vai ter problema. Então esse é o ponto. Então assim, a prioridade é não morrer nenhum velhinho com 2,7 doenças respiratórias prévias. Tudo bem, então para tudo. Aí você começa a mostrar o argumento demagógico de outra forma. Você é a favor de matar o sujeito que está sem comer ali na esquina? Não, o governo dá dinheiro. Tá, então o governo tira do outro que também vai precisar de recursos para ser tratado numa doença que ele não está podendo sequer ir para o hospital. Então, o debate não é por aí. Eu estou um tanto horrorizado, Gabriel, com o nível do debate no Twitter. Não é novidade que o Twitter gera o que há de pior em algumas pessoas, mas eu confesso a você que eu estou muito impressionado com a postura, e eu acho que isso também a gente não pode deixar de dizer, porque aqui nos Estados Unidos está sendo igual, até porque os 2 partidos estavam negociando um pacote de resgate crível, possível, grande, e os democratas saíram do meio da sala, bloquearam o acordo por pura demagogia, porque está em ano eleitoral, e vieram com uma contraproposta ridícula, socialista, de o Estado garantir salário para todo mundo por anos a fio, permanente, uma coisa ridícula que ninguém vai aprovar. Então, e olha que curioso, a mídia, né, o New York Times deu 3 chamadas diferentes para o mesmo caso. O Trump até tweetou sobre isso hoje, porque ele foi adaptando a narrativa. A primeira era democratas bloqueiam o acordo. A segunda era democratas bloqueiam o acordo, propondo proteção aos trabalhadores. E a terceira era impasse no acordo, já não era mais bloqueio dos democratas. Quer dizer, veja que canalice. A gente está vendo no Brasil a turma dos liberais, entre aspas, os limpinhos, os que detestam hoje em dia o governo. Você tem falado muito dos liberais, entre aspas. E os radicais de centro. Os radicais de centro. Pois o que são? Eles são pessoas que eles só não caíram à esquerda por uma falta de um empurrãozinho. Eles, no fundo, eu entendo decepção com o presidente. O presidente mandou mal na crise. Ele desmereceu a ameaça no início, talvez tentando passar tranquilidade, talvez fazendo uma aposta muito arriscada política, talvez achando mesmo que não era nada além de uma gripezinha e de uma histeria. Ele errou na postura pessoal dele, mas o governo ia agindo em paralelo. O ministro Mandetta, que esse pessoal radical de centro criticou muito quando foi apontado lá atrás, se mostrou um bom ministro, um ministro sério e trabalhador. Então, o governo trabalhou. Agora, o radical de centro é aquele cara que está incomodado com o Bolsonaro ou criticando a postura do Bolsonaro? Não, isso eu estou. Ele está histérico, tratando o Bolsonaro como a pior coisa que já aconteceu no mundo, não depois do PT, antes do PT. Né, incluindo o PT. Então, ele perdeu a mão. O radical de centro é o sujeito que banca o tolerante, que quer diálogo, moderação e debate, mas ele é totalmente intolerante com qualquer um que defenda alguma coisa desse governo. Ele chama você de gado, ele chama você de robô, ele chama você de vendido, ele não tolera ninguém que faz elogios a várias coisas que o governo está fazendo que merece elogio. Ele não aceita mais que você não trate o Bolsonaro como um delinquente, fascista, golpista, sendo que a narrativa é incoerente.
porque eles estão super preocupados com o golpismo autoritário, e a acusação ao presidente é o oposto. É de que ele é negligente com a crise. Exatamente, ele quer que as pessoas saiam na rua, quer que faça culto. É o contrário do que estão fazendo os governadores, que estão indo para um estado de sítio mesmo. Então, é incoerente até a acusação. O Bolsonaro merece ser acusado por negligência, talvez, ou por desqualificar uma crise que é muito grave. Agora, o ministro estava trabalhando como se a crise fosse grave, e ela é, e esse pessoal radical de centro está em polvorosa, e aí vem outra coisa que eu não quero deixar de falar, por oportunismo. Eles estão sendo instrumentos inocentes, úteis, de golpistas. Já tem um monte de gente falando em impeachment. Hoje, por exemplo, foi o advogado do PT, o Cacai, e a turma toda do PSOL, a turma toda da extrema esquerda, e esses supostos liberais moderados, esse centro, ele está fazendo esse jogo de... Estão endossando esse discurso, de agora trazer à tona isso. E olha o oportunismo. Nós estamos preocupados com a crise econômica, que vai ser boçal. Talvez eles estejam vendo nisso uma oportunidade. Aí seria muito desumano. Sim. Acho que sim, Rodrigo. Aí seria muito desumano. Se a economia for para o saco, está ótimo para eles. Mas quem é insensível, né, em relação aos pobres e aos velhos? Porque isso aí vai matar a gente. Essa crise, essa depressão aí vai matar a gente. E aí esses são os mesmos caras também que enchem a boca para falar dos Estados Unidos, do imperialismo americano, não falaram um A sobre a China, né? Então criticando quem levanta essa discussão também. A gente viu, a própria Band fez uma homenagem ao Partido Comunista Chinês. A gente sabe que o China tem um acordo, comprou parte do grupo. E a galera não fala nada, né? Não, a gente não pode criticar a China. Não pode, aí nesse caso eu acho que eu sou o único na imprensa, tanto que eu toquei na ferida, no 3 em 1, e o meu destaque do 3 em 1 daquele dia sobre isso teve, se eu não me engano, já uns 700, 800 mil visualizações, porque eu toquei numa ferida. Veja, a gente tem que falar da origem do vírus chinês, ou vírus comunista, né? Por quê? Porque a gente não quer que repita, e nos últimos 40 anos, várias gripes violentas vieram justamente da China. Porque tem dois problemas básicos. O wet market, que são aqueles mercados lá de Wuhan e outras áreas que são bichos exóticos, para falar um eufemismo, que na verdade são asquerosos, morcego e por aí vai, e um regime opressor ditatorial que mascara informações, persegue jornalista e médico que bota a boca no trombone. Esse é o motivo de ter virado uma pandemia. Então, se a gente não falar sobre isso, vai se repetir. Então exatamente, muita gente que tem que falar. Não adianta falar sobre isso, vamos focar na crise. É o que você falou, se não falar sobre isso, a gente está dando margem para acontecer novamente, como já aconteceu antes. Então precisa responsabilizar os culpados. Não tem como a China lançar uma pandemia no mundo que vai causar consequências desastrosas para todo mundo, para a economia mundial e para a saúde, e não serem responsabilizados por isso. Exato, e a imprensa nesse papel, infelizmente, a imprensa está fazendo esse jogo de torcida contra o governo, né? Porque, veja um exemplo, Gabriel, hoje. O presidente Bolsonaro mandou a MP que previa lá no artigo tal que ia ficar 4 meses podendo manter o contrato de emprego sem receber. Aí o Paulo Guedes, o ministro, alegou que foi um erro um erro de digitação, sei lá o quê. Tudo bem, voltou atrás. O que importa é que voltou atrás e houve muita pressão e são medidas erráticas, porque está todo mundo sem saber muito como reagir, é tentativa e erro, né? Tudo bem. Aí já teve gente lá na imprensa falando isso mostra que o governo bate cabeça, isso mostra atrapalhadas e não sei o quê. Aí o governador João Dória tinha decretado o fechamento das fábricas, voltou atrás. Por quê? Porque ele viu que isso vai implodir São Paulo, né? Então ele também percebeu o seguinte, opa, errei na dose, exagerei. É normal, é parte do jogo, as pessoas estão tentando fazer alguma coisa tateando no escuro, porque é um grau de incerteza sem precedentes, né? Aí a mesma imprensa não ataca isso. Então esse duplo padrão é cada vez mais percebido pelo público. Nós temos as redes sociais, nós temos vocês, temos outras pessoas. Não dá mais para ficar mascarando isso. Tá pegando mal. Tá pegando mal. Então minha subida de tom com esses radicais de centro é isso, é apontar a hipocrisia, porque eles estão prestando um desserviço à causa liberal. Eles estão prestando um desserviço, eles estão com um jogo de picuinha com o governo e para isso, cerrando fileira ao lado de Ciro Gomes, ao lado de PSOL, entendeu? Então, pera lá, eu é que radicalizei? Ou o sujeito que está lá do lado do Ciro Gomes elogiando
a sua ótima entrevista, né, que defende o uso de retroescavadeira. Não dá, não dá. Esse pessoal perdeu a mão, está indo com muita sede ao pote no anti-bolsonarismo e está enterrando junto qualquer tipo de prudência, bom senso, tolerância ao debate civilizado, né? Porque o que eu tenho visto de ódio do bem não está no gibi. Estou sendo até ameaçado de morte. Sim. E se dizem liberais, mas adoram uma medida socialista e estão se aproximando cada vez mais dessa turma, né? Eu vi que você até postou o Joel fazendo a live com o Sakamoto. Tudo bem, pluralidade de ideias, né? Vamos colocar pessoas que pensam diferente para conversar, mas a impressão que dá é que eles estão se aproximando cada vez mais. Essa turma adora uma medida socialista. Até porque o discurso de pluralidade é falso, porque eles são muito mais tolerantes e encontram muito mais palavras amigáveis com o Jean Willis ou com o Sakamoto do que com bolsonaristas. Eu sei porque eu já ouvi isso do próprio Joel. O Joel já me disse que preferia 1000 vezes um Jean Willis a um Bolsonaro, porque com um tinha diálogo, com o outro não. Ou seja, a pluralidade de ideia deles, hoje em dia, vai com o Sakamoto, vai com o Safatli, vai com a extrema esquerda inteira, mas já não vai comigo. Eles acham que eu já sou um bolsonarista fanático. Olha o nível que eles chegaram. Sendo que eu tenho 1000 críticas a fazer ao governo e ao presidente, né? Mas eu faço de forma construtiva. Eu quero que o Brasil dê certo. Eu quero ser prudente na crítica. Eu não quero ser um golpista irresponsável que taca lenha na fogueira e quer ver o país de quatro. Então, esse pessoal perdeu a mão, perdeu a linha. Está usando as mesmas desculpas farrapadas de petistas. Hoje teve uma delas lá que virou e falou assim: o Constantino está chamando mulheres de histéricas, veja como ele é. Né? Olha, eu chamei o outro de vagabundo, chamei o outro de moleque, coisas muito piores do que histérica, até porque a menina estava histérica mesmo. Mas veja que ponto chegamos, puxar a cartada feminista num debate. Né? Ele me chamou de histérica, veja como ele é uma pessoa ruim, um machista. Né? É uma coisa ridícula. Então, eles perderam a mão. O ódio que eles sentem pelo bolsonarismo, que é muito alimentado pela ala bolsonarista, pela militância virtual, que tem ali uma turma realmente muito radical e baixo nível, eles estão pegando a parte pelo todo, né? E estão exagerando na dose. Eles não conseguem mais fazer críticas construtivas, entender que estamos todos no mesmo barco, que o Brasil precisa avançar. Eles estão realmente catando pelo e ovo, estão de picuinha, estão alimentando discursos golpistas no pior momento possível para fazer isso. Vão ser cobrados pelo povo. Não, perfeito, Constantino. Eu acho que você está 100% correto nos seus posicionamentos, tem sido muito bom acompanhar. O pessoal está adorando aqui, né, nos comentários, fazendo um monte de elogio, porque você tem sido a única voz para defender de forma lúcida, de forma sensata, um caminho pelo conservadorismo e pelo liberalismo, e sem querer, de forma alguma, se aproximar do socialismo, que é outra praga, né? Outra pandemia que matou 100 milhões de pessoas. Exato. E essa turma não tem o menor constrangimento de se aproximar desse pessoal de esquerda. Isso que assusta. Não, exatamente. E assim, eu até digo, né, aos seus ouvintes e o público aí em geral que está acompanhando, né, é óbvio que eu posso me exceder, exatamente porque, como você disse, eu sou quase uma voz isolada na imprensa hoje em dia. Eu luto hoje em dia contra a patota corporativista inteira de esquerda na imprensa. Essa turma que dá as cartas na imprensa. E, infelizmente, eu vejo com muita decepção conseguindo absorver amigos meus, gente liberal. Esses não são liberais, entre aspas, eles são liberais. Né? Eles entendem até os valores do conservadorismo. A Vera é uma liberal, né? Não, a Vera não é. A Vera não é, mas amigos meus... Obama. A Vera acha que a Greta Thunberg, o Felipe Neto e o Obama são referências. Né? Então não é liberal. Mas amigos meus que são liberais, que admiram Edmund Burke, que sabem quem é Edmund Burke, ao contrário da Vera, eles foram absorvidos pela máquina, pelo corporativismo. Eles estão também batendo o bumbo dessa narrativa toda, porque eles veem no bolsonarismo uma ameaça à democracia maior do que a imprensa, por exemplo, cara de pau e com duplo padrão, que eles costumavam denunciar. Eles adoravam meter o malho nessa turma da imprensa que chamava liberal de liberal, que confundia push com puxar, como brincava o Alexandre Borges, meu amigo, né, no passado. Hoje em dia, eu acho que ele não faria essa brincadeira. Então,
tem muita gente aí que está, por algum motivo, muito cheio de dedos com essa patota corporativista da imprensa. Né? E eu não, eu estou denunciando a hipocrisia, estou expondo, porque é um pessoal que adotou um discurso totalmente dúbio, incoerente. Ele serve para atacar o bolsonarismo de um lado e não serve para atacar, por exemplo, os tucanos do outro lado, ou o centrão. Né? Então, é uma coisa que está cada vez chamando mais atenção do público isento. Né? Eles estão perdendo muitos pontos de credibilidade com isso. Sem dúvida, sem dúvida. E, Rodrigo, para a gente, só para voltar para o assunto da letalidade, né, do coronavírus, eu passei, principalmente hoje, bastante analisando os números. O que a gente vê? Estamos chegando a 15 mil mortes no mundo, né? A gente vê a Itália, que foi um dos países mais afetados, um pouco menos de 6 mil mortes, pelo menos 5.500, né? Talvez chegou a 6 mil ou passou um pouco disso. Então, a gente está falando de 6 mil mortes num país de 63 milhões de habitantes, dá 0,0001% da população. E aí a gente vê gente falando aqui no Brasil em 1 milhão de mortes, né? Sendo que a gente tem 15 mil no mundo. Da onde estão saindo esses números? Né? Teve um estudo que saiu falando que no Reino Unido pode chegar a 500 mil mortes, nos Estados Unidos a 2 milhões e pouco, né? Estão falando em 1 milhão aqui no Brasil. Da onde estão saindo esses números? Eu tenho a resposta. Vamos lá. Do leitor da Folha. A principal fonte de informação hoje em dia, já reparou que nas manchetes, Bolsonaro não tem mais condições de governar, diz leitor. Né? A Folha agora tem essas manchetes, não precisa nem mais do especialista. Esses números estão saindo da cabeça do leitor da Folha, só pode. Veja, é totalmente despropositado, não faz nenhum sentido. Você trouxe os números até agora de morte, e na Itália 6 mil, a gente tem que lembrar que morrem milhares todo ano na Itália por gripe. Eu não estou desmerecendo o problema do coronavírus, até porque o grande problema dele, mais do que as mortes, porque as mortes todo ano acontecem, a novidade, chamemos assim, é a taxa de disseminação elevada e o fato de 10% a 15% terem que buscar tratamento hospitalar. Esse é o grande cerne da questão. Né? Agora, morrer 6 mil pessoas de doenças respiratórias e gripes na Itália num ano é comum. É comum. Então, tem que tomar cuidado. Quando as pessoas falam em 1 milhão no Brasil, fazendo umas projeções, umas regras de 3 estapafúrdias, né? Aí é aquele uso que da estatística, entre aspas, que levavam Mark Twain a brincar que existe a mentira, as grandes mentiras e a estatística, quando torturada, né? Quando manipulada, quando feita de forma espúria para confessar aquilo que o seu desejo pede, clama. Então, de onde vem esse número? Do desejo de muita gente que está, de alguma forma mórbida até, contando com essa crise escalonando para poder apontar o dedo para o presidente e pedir sua cabeça. Nós estamos vendo um grau de oportunismo político aqui, é uma coisa nefasta, nefasta. Quer dizer, todo mundo tinha que estar torcendo para os números caírem. Aliás, o último da Itália que saiu hoje mostra 2 quedas já. Quer dizer, talvez tenhamos visto o ponto de inflexão na Itália. Então, tem que ter menos histeria e um pouquinho mais de calma e cautela para analisar o que está acontecendo. É grave, é sério, não podemos brincar com esse troço. O mundo inteiro está tomando decisões muito difíceis. Pessoal falando em japonês, falando em postergar Olimpíadas, imagina a gravidade da coisa. Mas é preciso, você não pode jogar de forma tão irresponsável assim esses números que vêm da sua cabeça para criar um grau de histeria dessa natureza. Isso aí. Vamos lembrar então de um democrata, já que não pode citar republicanos ou conservadores. O único medo que devemos temer é o medo ele mesmo, né, por si só. Né? Isso aí é o Kennedy. Né? Então, calma. Acho que tem gente aí tentando, talvez por um desejo que eles não têm coragem de buscar as causas num divã, estão querendo ver calamidade, em vez de tentar analisar de forma um pouquinho mais fria e racional os prós e contras, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Por exemplo, não pode ser feito paralisar toda a cadeia produtiva global por 3 a 6 meses. Não pode ser feito. Isso não é resposta para nada. Não pode. Isso não é resposta para nada no mundo. Eu estava discutindo com muita gente hoje, falando não tem opção, tem que fazer lockdown.
para mim não é uma opção paralisar a economia durante 3 meses, é uma Essa necessidade. Essa é a opção do Mad Max. Essa é a opção do Mad Max. Legal. Então, assim, vamos cobrar de todo mundo que está falando isso. Você deseja o cenário do Mad Max para o Ocidente, para o mundo civilizado moderno. É isso que você deseja? Alguma coisa, alguma religião esquisita sua, mal calibrada, que saiu do otimismo e da vida sagrada humana para algo que é o contrário, que é uma misantropia mal disfarçada, essa coisa de Gaia, o ovo da tartaruga vale mais que o feto humano. No fundo, você é um misantropo que não quer assumir, você odeia a espécie humana, que nem esses ambientalistas ecoterroristas que falam, viu, como o Clube de Roma, eles falam que a única solução para o planeta é diminuir em 2/3 a população da Terra. Então, eles, no fundo, estão ali deixando transparecer o desprezo que eles têm pela vida humana. Se é isso, então reconheça ao menos. Reconheça. Você quer um lockdown de 6 meses no mundo? Pessoas enfurnadas em casa sem produzir, sem trabalhar? Bom, você quer um cenário de Mad Max. Então assuma que você quer o caos. Assuma que você quer viver num cenário de terra devastada no planeta, com todas as consequências que isso vai gerar, de revolução, de convulsão social, de guerra, e aí assina o documento. Porque é isso que vocês estão pedindo. Perfeito, Constantino. Vamos finalizar aqui para que a gente vai postar depois para não ficar muito longo o vídeo. Mas obrigado, né, pela participação, parabéns pelos posicionamentos. Você tem feito um excelente trabalho. E o que a gente vai defender no Brasil 200 se tiver que fazer a quarentena por 2 semanas, tudo bem, né? Acho que o que a gente fez nas últimas 2 semanas já foi muito positivo no sentido de conscientizar toda a população. Todo mundo sabe que existe o coronavírus, sabe quais são as precauções necessárias, lavar a mão, evitar grandes aglomerações. Então, isso foi muito importante. Mas agora, em um prazo de, no máximo, 2 semanas, a gente precisa, pelo menos a população saudável, adulta, precisa voltar a trabalhar. Porque nós não temos como mensurar as consequências que esse lockdown total terá na vida de todo mundo, né? E aí não é dos empresários, né? É de todo mundo. Exatamente. Olha, isso é uma convulsão, um caos social sem precedentes na Exatamente. Muita gente não entende de onde vêm os recursos do Estado e nem mesmo do empresário, né? Eles acham que brota no solo ou cai do céu. Veja, se você para a cadeia produtiva toda, não tem dinheiro, não tem recurso para pagar o trabalhador. Então, se preocupar com o empresário é se preocupar com o trabalhador. É só na cabeça de gente demagógica que existe essa dicotomia, essa luta de classes marxista que coloca capital e trabalho como antagônicos. Não são. A prosperidade dos negócios é o que permite reinvestimento no negócio para ele crescer, pagar bons salários, bônus, e aí o que sobrou é o dividendo do acionista. O acionista corre riscos, tá? Ele está colocando na frente os recursos que ele poupou, ou que ele pegou emprestado de quem poupou. Então, a economia tem um funcionamento complexo. Pessoas que não entendem esse funcionamento complexo e nunca produziram nada na vida, nunca tocaram um negócio, deviam se abster de comentar nessa hora sobre decisões econômicas, porque, primeiro, vão passar vergonha na frente de quem entende. Segundo, é um atestado de ignorância ou, o que é pior sempre, má fé. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, a gente vai encerrar a live aqui. Eu já estou voltando com um amigo meu, empresário, que pegou o coronavírus, para ele falar um pouco sobre os sintomas, o que ele sentiu, e sobre o mercado de construção civil, que está ficando totalmente... Esse amigo meu já está sem receita, não tem previsão de quando vai receber, e a gente precisa começar a mostrar isso que já está acontecendo no mercado. Então, a gente volta em 1 minutinho. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu.